Oi, gente. Uma quinta-feira abençoada para todos. Uma manhã abençoada, uma tarde ou uma noite. Que o Senhor esteja no controle de tudo, né? É o que eu sempre falo, é o que eu penso. Se não for assim, eu acho que eu não consigo seguir em frente não, sabe? Mas é isso. Estou aqui fazendo meu crochê, eu tava pensando, vou gravar um vídeo. Mas o que vou falar? Aí fico pensando nas coisas. E isso vem tanta coisa que eu quero falar ao mesmo tempo que eu digo, não. Assim eu vou atropelar tudo, vou sobrecarregar as informações, vou perder o foco. Aí tô aqui, né? Hoje eu comecei cedo na jornada, cedo. Sabe, a gente, nós artesãos, né? Quando vamos ter o nosso descanso merecido da noite, né? Mas que quando chega a madrugada do nada perde o sono. Isso foi o que aconteceu comigo essa noite. Geralmente eu durmo muito tarde e acordo cedo. Mas hoje, quinta-feira, foi mais cedo ainda. Me acordei, era o quê? Eu só não tenho certeza se era 3h30 ou se era 3h50 e alguma coisa. Eu sei que faltava... Eu sei que ia dar 4 horas. Aí me levantei, fiquei por ali, depois digo, vou lá pro meu espaço, né? O meu cantinho abençoado. Não que a minha casa não seja abençoada. É abençoada, mas é daquele lugar, né, que a gente gosta de estar, que é onde a gente esquece tudo. É o local onde a gente consegue se fortalecer, renovar as energias. Isso. Esse local é o meu espaço de artesanato. Eu posso estar passando pelas coisas que for. O que for. Mas quando eu começo a fazer os meus artesanatos, as minhas pinturas em tecido, bordado, qualquer trabalho artesanal. E no momento é muito crochê, né? Que é o que eu tô fazendo bastante. Não que eu não tenha as encomendas de pintura em tecido, sabe? Já tenho que pegar nelas, mas sabe como que é, né? Então, quando a coisa aperta, quando vem a incerteza das coisas, vem as dificuldades da vida, né? E que a gente fica desmotivado, onde eu consigo me fortalecer. É no meu espaço de trabalho, sabe? É aqui no meu mini ateliê improvisado, né? Que é improvisado no quarto do meu filho. Então aqui eu consigo desaparecer, né? E ali aquelas coisas difíceis vão ficando para trás, né? Assim, não que não seja resolvido, mas que não que tenha sido resolvido, sabe? Mas que o problema, assim, apesar de ser sério, né? Mas, assim, eu consigo me estabelecer, né? Me renovar as forças, né? Para voltar para minha realidade e tentar enfrentar o problema aqui no meu espaço de artesanato. Então eu desapareço, né? Fazendo minhas coisas. E hoje não foi diferente, né? Essa madrugada. Me acordei, quase 4 horas da madrugada, fiquei por ali. Eu digo, rapaz, vou mexer no meu artesanato. Vou produzir. Cheguei aqui, fiquei. Comecei fazendo um americano, né? Que já é encomenda, né? Americano. Comecei fazendo, as horas foram passando, quando dei por mim já era mais de 6 horas da manhã. E por aqui estou, né? Os meus olhos agora começou a ficar vermelho, começou a pesar. Eu digo, ih, agora não, mas depois de meio-dia e meio, 1 hora da tarde, o sono vai bater. Mas sabe, né? Eu fico tapeando por ali, mexo numa coisa, mexo noutra e não durmo. E aqui está o meu americano. Esse é criação minha, gente, criação minha. Fiz ele, mostrei pra minha irmã, bateu o olho em cima, ela gostou, ficou num tamanho bom, ela disse, eu quero a encomenda. Chegou e fez uma encomenda de 8 americanos, né? E aqui já estou na produção. O que aconteceu? Eu tinha achado que ele tinha ficado como se estivesse meio que embabadando, onduladozinho um pouco, tá vendo?
Aí na hora de eu produzir o outro agora, comecei produzindo, fiz uma modificaçãozinha e esse ficou com tá ficando com caimento maravilhoso. Não vou falar perfeitão. Às vezes sai, mas eu não gosto de falar perfeito, porque para mim perfeito é Deus. Mas sabe como que é, né? Nós seres humanos. Mas tá ficando maravilhoso o jeito dele, sabe? E aí, comecei pensando, mostrei pra minha irmã e ela falou: e por que tu não faz passo a passo? Eu disse: mulher, calma, calma, é meio complicado. Por quê? Ela disse: mas todo mundo faz passo a passo. Eu disse: sim, mas fazer um passo a passo não é. Você não pode chegar a fazer um passo a passo e postar dizendo que é seu, se não for, né? Então, você chegar a assistir a videoaula de alguém, chegar a reproduzir aquela videoaula, a mesma coisa que o criador já fez, você chegar a reproduzir e postar dizendo criação minha. Não, não é. Aí fui explicar para ela, né, que não é assim que as coisas funcionam. Que para eu chegar e falar que algo é produção minha, criação minha, eu que tenho que ter criado, né? Aí eu expliquei, eu digo: olha, uma peça é criação sua, foi criada por você. Quando você faz ela, desde o início, sem pegar de ninguém, ou então, como as artesãs, a maioria das artesãs, muitas vezes, de uma inspiração, elas vão lá e saem acrescentando coisas e colocando, né, um pouquinho de si ali naquela peça, e aí já modificou. Então, aquela peça ali já é criação dela. Aí ela fez, e não pode não. Eu disse: não, pode não. Eu não posso chegar, assistir uma videoaula de um artesão e depois reproduzir, postar no meu canal dizendo que foi criação minha. Não. Criação minha é se eu... concordo, como muitos artesãos falam. É você ver uma peça, você se inspirar naquela peça e você chegar e colocar, pegar um pouquinho de um canto, um pouquinho de outro, outro pouquinho de outro, e aí você criar a sua peça. Ali sim é uma criação sua. Ou você criar uma peça sua desde o início, sem pegar nada de ninguém, né? Que foi o que aconteceu aqui comigo. Assim, só que quando eu olho, eu digo: meu Deus, mas será que não existe por aí? Porque a gente vê tudo tão parecido, mas é porque nós estamos sempre um passo à frente, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo que tem. E assim, minha gente, eu acho que é uma conexão tão grande esse meio artesanal, que quando você busca estar aprendendo, né? Estudando, aprendendo com os outros artesãos. O engraçado é que muitas vezes você pensa uma coisa, é porque tudo fica no subconsciente, né? E aí quando você pensa uma coisa, mesmo que você não esteja vendo, você já conhece os pontos, você conhece receitas, aí você já sabe como produzir, reproduzir aqueles pontos, né? Aquela receita, você vai reproduzir. E o engraçado é que parece que muitas vezes a conexão é tão grande que as ideias batem, sabe? Às vezes você pode achar, às vezes você vai postar, você faz uma coisa, você não viu em canto nenhum. Quando você faz, quando pensa que não aparece outra. Aí você diz: mas, porque já aconteceu comigo. Mas eu pensei daquele jeito, mas eu tava fazendo daquele jeito. É engraçado, né? É engraçado, mas é assim mesmo que as coisas funcionam, né? Então, tô aqui, são peças únicas, essa daqui não foi copiada de ninguém, né? Assim, copiada que eu falo é visto passo a passo, que é o que ajuda muito a gente, e a gente reproduzir para vender, né? Então, essa daqui não, essa daqui eu fiz, mostrei para minha irmã o que eu estava fazendo, e aí ela já, cliente, né, já disse logo: eu quero uma encomenda dessa. Aí tô fazendo. Fiz o primeiro americano. Ficou, os pontos ficaram de um jeito, só que eu achei que ficou tipo que embabadando um pouco. Aí agora, quando eu fui começar realmente a encomenda dela, porque essa é minha peça piloto, aí dei uma modificada em algumas coisas, aí o caimento ficou bem melhor mesmo, né?
Aí, depois eu vou fazer outra peça para ficar como piloto para mim, porque os pontos estão um pouco diferentes do outro, né? E aqui está a minha peça. E por aqui estou eu, né? Vou finalizar esse americano. Finalizar esse americano aqui. Paro para fazer as coisas da casa, né? Porque sabe que além de artesãos somos donas de casa, né? Temos serviços para fazer. E depois volto pro meu artesanato de novo. Só que aí eu não sei se eu vou voltar já com o crochê ou com a pintura em tecido. Tendo em vista que são encomendas também, né? E então eu tenho que dar um jeitinho e pegar em ambas. Vou ver se faço isso em horários diferentes. E dar um jeitinho de gravar os vídeos. É porque nos vídeos tá complicado. As horas estão passando rápido. Se eu foco na produção das encomendas, os serviços de casa vão ficando de lado. Quando eu decido pegar nos serviços da casa, aí a minha produção, eu trabalho artesanal, vai ficando um pouco de lado. E nessa história, eu acabo que não gravando o vídeo. Aí eu penso, não, tem que gravar o vídeo desse jeito. Não, eu tenho que gravar desse jeito. E o que acontece? De tanta gente pensar, a gente acaba que não fazendo nada, não gravando nada, né? Eu digo, não. Aí quando foi agora, tava por aqui, umas 4h30, mais ou menos, da madrugada. Peguei o celular e saí aqui gravando meu espaçozinho, né? Do jeito que está, minha baguncinha, mas a minha baguncinha que amo, que é onde eu encontro paz, é aqui no meu espaço de artesanato. Fiz um videozinho rapidinho de alguns segundos e aí fui lá e postei no Instagram, né? O meu Instagram, minha gente, é Patrícia Bernardino 33. Também eu tenho dois. Antes eu fazia postagem nos dois, só que aí, minha gente, teve umas reviravoltas, sabe como que é aquela história, né? A vida da gente, e de altos e baixos, né? E aí passei um tempo sem fazer postagem nenhuma. Não fiz mais postagem nem em Facebook, faz muito tempo que eu fiz postagem. Aí no Instagram, já faz um bom tempo que eu não faço postagem lá. Hoje, dia 2 de outubro, foi que eu fiz, depois de muito tempo, a primeira postagem. O qual, desde a laranjinha, a plataforma laranjinha, desde novembro, dezembro do ano passado, que tive uma desmotivação e aí não gravei mais nada, não postei mais nada, fazia live lá, parei de fazer, que também não fazia muito tempo que fazia live, fazia acho que uma questão de 1 mês, 2 meses que eu fazia live, ou era 3 meses. Aí também, por causa de uns acontecimentos, parei de fazer, não fiz mais. E também não postei mais nada. Parei. Hoje postei, fiz uma postagenzinha. Hoje é um avanço, né? E aí, aproveitando o embalo, eu digo, já que eu tô aqui, vou logo gravar o meu vídeo para o YouTube. Por que não? Porque senão, se não for assim, eu não gravo, né? As horas passam rápido, eu querendo fazer, dar o melhor. Só que a situação é de um jeito, se for pra gente dar o nosso melhor, sabe? Impecável, acho que não acontece nunca. Então eu digo, vai ser desse jeito vai ter que sair, se não for assim, não sai. E aí fiz uma postagem lá também. Um lugar onde eu nunca fiz uma postagenzinha foi na plataforma, como é que eu vou dizer? A gente fala tic-tic, é complicado. Na outra plataforma vizinha, que a pretinha, vamos dizer assim, porque eu acho que eu tenho em mente que o símbolo dela é preto com branco, né? Bom, quem é criador sabe, né? Que atua em todas as plataformas por aí, sabe como que é. Pronto, mas como eu falei do Instagram, eu vou falar, TikTok. Pronto, nunca fiz. Geralmente eu consumo os conteúdos dos criadores que postam lá, né? Tenho o meu perfil lá.
Às vezes penso em postar, mas sabe como que é? É aquele jeito que eu já falei. Penso e acabo que não fazendo. Então eu acho que tem que ser assim no impulso. Se for no impulso, ou bom ou ruim, vai sair. Se for para eu pensar muito, não vai. Então é isso, gente. Obrigada por me ceder um pouco do tempo de vocês, né? A quem esse vídeo chegar, agradeço. Agradeço ao pessoal que eu me surpreendo a cada dia. Não, assim, não é muito, mas eu sei que devagarzinho as coisas estão acontecendo e tem pessoas que estão dispostas a nos dar impulso, né? A nos ajudar. Obrigada a todos, aos inscritos, enfim, muito obrigada mesmo. E meu nome é Patrícia Bernardino, era para eu falar no começo, né? Geralmente fica mais pro final, mas faz parte. Pode até que tá acontecendo, minha gente. E mesmo porque a gente tem que ganhar visibilidade no meio da internet. Sim, se a gente começa trabalhando com conteúdo, sim, né? Porque é assim que as coisas vão acontecendo, mas eu sempre penso o seguinte, que por mais que a gente precise, né, se destacar nesse meio, mas tudo com a permissão de Deus. Na permissão de Deus, tudo no seu tempo, tudo acontece, né? Então eu acho que não cai uma folha que não seja com a permissão dele. Então, na minha vida tudo é processo e eu acredito, deixo sempre nas mãos dele. Nas mãos dele, confio nele e o que tiver de ser vai ser. Então é isso. Não sei, talvez hoje ainda consiga lançar um outro vídeo aqui, né? Na plataforma. E se não, vou me esforçar para ver se amanhã e depois de amanhã sai outro. Um dia abençoado para todos. Fiquem com Deus, tá?